estilo literário e ele é importantíssimo, tá bom? Para a gente compreender melhor a Bíblia, para a gente não confundir as coisas. Não podemos ler um texto da Bíblia como a gente lê outros textos da Bíblia. Cada texto você tem que identificar qual é o estilo dele. Qual é o estilo? Então vamos ver aqui. Hoje a gente fala sobre o estilo parabólico. Tá? O estilo parabólico. Os livros de Jó, olha só, Jó, Jonas, partes de Oséias e as parábolas de Jesus, Jeremias e outros. Então, são parábolas. Não podemos ler uma parábola do jeito que a gente lê um texto histórico, do jeito que a gente lê um texto poético ou musical, como Salmos. Entendeu? Cada um tem uma característica própria. Então vamos ver aqui. Esse estilo, o estilo parabólico, né? Esse estilo é muito comum a todos os povos na antiguidade. Na cultura grega, este estilo se tornou bem evidente e mais valorizado quando foram chamados de mitos. Mitos são histórias, cadê? Acho que tem aqui. Com este estilo, os textos de Gênesis 1 a 11 foram escritos e Moisés usou o estilo interpretativo para para trazê-los ao convívio hebreu. O mito, né, era o que os gregos faziam. Aquelas histórias sobre aqueles deuses, né, as explicações, aquilo era chamado de mito. Tá? Eram histórias para explicar por que certas coisas, certos fenômenos, por que certas situações continuavam acontecendo. Era uma explicação ligada aos deuses. Tá bom? No ponto 2, assim, o estilo parabólico são histórias inventadas com grande possibilidade de terem acontecido ou de acontecer, que servem para ilustrar um ensino ou a origem de alguma coisa. Por exemplo, Jesus contou a parábola dos dois irmãos. Um disse, vou trabalhar, mas não foi. E o outro disse, eu não vou trabalhar, pai, mas esse foi. Entendeu? Então, essa história é uma história inventada. Porém, Jesus contou uma história inventada que pode ter ocorrido. Nada impede que isso, não é? No dia a dia pode ter acontecido. A parábola é isso. Não é uma história real, é uma história inventada, mas com possibilidade de ter acontecido. Possibilidade, tá? De ter acontecido ou de acontecer em qualquer circunstância, em qualquer momento. 3. Normalmente, uma parábola ilustra uma só verdade. É outra marca importante disso, tá? Normalmente, uma parábola ilustra uma só verdade. Um só ensino, não autorizando a utilização da mesma para ilustrar ou afirmar outras verdades. Então, muitas vezes tem um ensino para falar, né? Eu tenho um ensino, aí eu conto uma história inteira, uma história até longa, digamos assim. Mas toda essa história é para defender, é para ilustrar só esse ensino. Então, essa é uma marca da parábola. Tá? Tem gente que pega uma parábola, por exemplo, a parábola dos dois filhos que eu mencionei, né? Aí quer imaginar detalhes, por que aquele filho disse não e terminou indo, o que é que Jesus quis dizer com isso? Não, ele apenas quer mostrar que um filho disse não e foi. Quem são? Digamos, os gentios. Pronto, não tem outro detalhe. Tá? E quem é aquele que disse, eu vou, pai, e não foi trabalhar? Os judeus. É isso que Jesus quer mostrar. Só isso. Não tem mais nada. Tá? Mas tem gente que quer ver detalhes, explicar. É certa necessidade de mostrar conhecimentos, né? Essa coisa toda. O pregador é muito tentado a isto. Então, cria muito assim. Mas não é isso. A parábola toda é para contar um caso, um ensino só. Nada de mais do que isso. Agora veja só. Pode acontecer de se ilustrar mais de uma verdade. Pode acontecer. Se quem está contando, aí é que é importante saber.
né? Então, quando Jesus conta uma parábola, mas não vai além disso, está ilustrando só aquele ensino, então é normal. Ele só está ensinando um ensino. Agora, no caso, Jesus pode, como qualquer outra pessoa, aí sim, numa ilustração, ele pode destacar alguns aspectos. Aí ele está autorizando, ele é quem está autorizando a pessoa a usar aquela parábola para outros ensinos. É o que diz aqui. Pode acontecer de se ilustrar mais de uma verdade, se quem está contando fizer a explicação nesse sentido. Se ele disser, aí sim, você pode. Né? Por exemplo, a parábola da semente, né? As várias sementes, Jesus explica os tipos de terra, essa coisa toda. Então, Jesus está explicando. Aí sim, ele autoriza você a ver os ensinos que ele está mencionando, só esses, naquela parábola. Você não pode criar outros ensinos. Não está autorizado a isto. Tá bom? E aqui a da semente e a do joio e do trigo. 5. Por ser uma ilustração, ela é figurada. Ela não é literal. É metafórica. E isso impede que se fundamente doutrina ou afirmativa teológica. Então, você não pode formar uma doutrina em cima de uma parábola. Tá? Que doutrina seria? O ensino bíblico nas coisas de Deus. Quem diz que vai, não vai. Mas quem diz que não vai, é esse que vai. Não, você não pode formar essa doutrina por causa de uma parábola. A parábola é uma ilustração. Entendeu? Não é um ensino em si. Ela ilustra um ensino, mas não é o ensino em si. Em Jonas, não existe como uma pessoa sair viva do ventre de uma baleia. Nem a história nunca registrou que os ninivitas tivessem se convertido ao judaísmo. Então, Jonas tem outras coisas mais, né? Mas ele fala que o Jonas foi engolido pela baleia e que a baleia depois o vomitou. Quer dizer, veja só, ele está aqui nessa região, aqui. Aí Deus diz, vá para Nínive. Vá para Nínive. Aí o que é que a Bíblia diz? Ele vai para o contrário. Quando chega aqui, existe todo aquele problema, né? Aí a baleia engole. A baleia atravessa todo esse espaço, todo esse espaço, chega aqui perto de Nínive e vomita. Esse tempo já era para ele ter morrido. Não existe como ficar vivo dentro de uma baleia. Aliás, a ciência diz, né, os conhecimentos que se tem, é que a garganta da baleia não permite a passagem de um corpo inteiro de um ser humano, nem dentro da barriga dele o indivíduo continuar vivo e até ajoelhado ali, arrependido, né, essa coisa toda. Não existe isso, né? Isso aí é uma parábola, tá bom? E outra coisa, diz que ele foi para Nínive, pregou e Nínive se converteu. Não há registro nenhum de que os ninivitas tenham se convertido ao judaísmo. Não tem isso. Não passaram a crer em Jeová. Não tem esse registro na história. Tá bom? E teria, porque nessa época Nínive era a capital do mundo, porque era onde estava a capital do Império Assírio. Entendeu? Então, o que é que essa parábola quer ensinar? Que Deus amava os assírios. Mesmo que a cabecinha prepotente dos judeus não concordasse. Quem é essa cabecinha? Jonas é a cabeça dos judeus. Mas Deus amava Nínive e queria salvar Nínive. Entendeu? Então esse é o ensino do livro de Jonas. Aqui tem, em Oséias, é muito difícil um profeta que fosse ouvido por aquele povo preconceituoso depois que se casasse com uma prostituta. Ele nunca seria ouvido. O livro dele nunca seria incluído entre os livros, né, bíblicos
do Antigo Testamento, digamos, da Bíblia hebraica. Nunca. Porque seria a prepotência do povo, a intolerância do povo é muito grande. Não, nunca, né? Isso aí é uma parábola, tá bom? Pelo menos esse fato é uma parábola. O que é que quer ensinar com isso? Deus está querendo mostrar, né, através desse fato, dessa história, é isso que o profeta está dizendo. Deus quer mostrar que Israel era casada com Deus, mas Israel era uma adúltera, tá? Ela se rendia com facilidade a outros povos, a outros deuses, a outros comportamentos. É isso que aquela parábola está ilustrando. Aqui tem, em Jó, Satanás não tem o poder de fazer o que fez com aquele homem, nem com homem nenhum. Por isso que a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si, sem atribuir culpa a Satanás por suas escolhas ou ações. Entendeu? Se Satanás tivesse condição, capacidade de fazer o que fez com Jó, o mundo ia ser um caos. O mundo no jaz no maligno está sob o domínio dele, mas ele não tem esse poder. Entendeu? Se ele, a Bíblia disse que ele é o Senhor desse século, é ele que manda. Quando ele disse para Jesus, se tu me adorares, eu te darei todos os reinos, ele não estava, quer dizer, ele era o Senhor de todos os reinos. Pode ser que ele estivesse mentindo que eu vou dar a você todos esses reinos. Aí pode ser a mentira, mas ele era o Senhor de todos os reinos. Essa conversa que tem aí, o Brasil, né, é de Deus, é de Jesus, isso é mentira, não existe isso. Né? O mundo jaz no maligno e o Brasil está no mundo. Entendeu? Tal país, Israel é de Deus. Mentira! Israel está no mundo e o mundo jaz no maligno. Compreende? Então a gente tem que sair dessa fantasia. Isso é uma conversa fiada que inventaram, coisa de triunfalismo doentio, onde você tem que sair ganhando todas. Não, nada disso. É mentira isso. É falso. E muita gente cai nisso. E é levado por isto. Né? Tolice. Isso é coisa de pregador que não conhece Bíblia. Tá? Mas precisa criar essas fantasias para que as pessoas fiquem, entendeu? Nessa ganância, nessa coisa doentia, né? É por isso que é tão mal. É nesse sentido que muitas vezes religião, que é uma coisa neutra, se torna maléfica na mão dessas pessoas para prejudicar muita gente, tá? Então aqui, muito bem. Então Satanás na realidade não faria o que fez lá com Jonas, tá bom? Com Jó, né? Com Jó. Então, essa é a nossa lembrança para hoje, falando sobre o estilo parabólico. O estilo parabólico não serve para fazer doutrina. A gente não pode fazer, porque ele é figurado, ele é uma metáfora, tá? Ele é uma ilustração. Ele não pode ser usado para fundamentar doutrina nenhuma.